Eu vou começar esse vídeo de um jeito que eu nunca imaginei que começaria. Com a postagem do moço da Rede Lula, porque eu tô chamando o desgoverno de hipócrita há muito tempo. Então, quando vem deles, é mais gostoso. Não adianta defender a democracia no Brasil e chancelar a ditadura no vizinho. Pra quem não tá sabendo, o PT assinou uma nota juntamente com o Foro de São Paulo, reconhecendo a vitória do Maduro. 2 pontos para essa colocação. O primeiro é que vai ver que ele nunca defendeu a democracia nenhuma no Brasil, já que a democracia para ele é relativa. Vocês lembram? O segundo é que eu fui processada por dizer que o Dilma é brother de ditadores. Então, até que eu achei legal o PT se manifestar para ajudar a minha defesa. E aí, meus amigos, bom ou não? Gente, que semana que nós fomos de 0 a 100 muito rápido, hein? Teve de tudo. STF mais international do que nunca, e dessa vez num tom maior. A Rede Lula expondo que a nossa Suprema Corte simplesmente, apagou da história um capítulo da corrupção brasileira. E quem falou isso foi o cara da Globo. Vou pôr o áudio dele aqui. Se for antidemocrático, reclama com ele, processa ele. Porque como ele ousa, né? E aí, povo da justiça que monitora meu canal, me sair bem dessa? Posso não ser censurada hoje? E o resultado disso foi Toffoli Tisti. Mais triste que a tristeza do Divertidamente, por ele ter que anular as coisas tudo da Lava Jato. Ele disse que tá triste, né? Então, confia. Mas também tivemos Bolsonaro dando recados diretos, porque o que mais assistimos nos últimos tempos foram pessoas dizendo que o presidente faria, para onde o partido do presidente ia caminhar, que a gente tinha que se juntar com o Centrão e ser menos radical. Mas aí, Jair Biruliro, o primeiro de seu nome, deu stop e falou, viu? Muito bom. Tô feliz. Teve também discurso no Senado que eu fiquei tipo, até que enfim alguém viu o elefante na sala. Além de outras coisinhas que a gente vai lembrando e vai falando. Então, sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Então, eu escolhi começar com a foto de milhões. Enquanto Nicolas era ovacionado pelo estádio no Jogo do Brasil, os ministros da Suprema Corte assistiam tudo literalmente de camarote, porque estavam num camarote. Zanin, Xande, Flávio Dino e Gilmar Mendes estavam ao lado de Jorge Bessias, Ciro Bessias, que é o advogado-geral da União do Dilma, além do Paulo Pimenta, que para descrevê-lo ia precisar de uma montanha de adjetivos. Eu achei mega fofinho assistir como os poderes são literalmente harmônicos. Vocês não acharam, não? E já que eu comecei falando de Suprema Corte, bora te atualizar sobre o tema, porque tem muita coisa. Toffoli se manifestou após anular decisões da Lava Jato. Ouça. Fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. O Estado juiz está aqui para garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Comigo parece até deboche. E sim, Toffoli, todos nós sabemos onde levou a ausência da plenitude da defesa. Ou se sabemos. Um monte de inquéritos abertos pelo próprio STF com durabilidade de anos, quase todos sigilosos, e as partes acusadas pelo STF não têm acesso para se defender. Então sim, confia! Nós sabemos bem. Mas que pena que o senhor tá triste de ter que anular as decisões da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história. E isso é triste mesmo. E sobre isso, eu vou deixar o moço 1 da Rede Lula dar os seus 2 centavos. E eu digo o moço 1 porque daqui a pouco vai ter o moço 2. No primeiro momento do julgamento, em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado pela turma do Supremo como incompetente para realizar as decisões, que não era a sede, não deveria ser Curitiba e tal, todos os processos foram transferidos para primeira instância, e o ministro Gilmar Mendes disse: esta nossa decisão
de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve um maior escândalo de corrupção que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht e todos estão sendo julgados, condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. Então, até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. As atuações do judiciário fizeram com que a Lava Jato simplesmente não existisse. E isso porque o Gilmar tinha falado que era só daquela vez. Igual a Carmen Lúcia quando censurou o documentário da Brasil Paralelo, né? Só dessa vez. E aí, citando o Toffoli, todo mundo sabe onde isso chega, né? Mas o moço 2 da Rede Lula também tem um ponto mega interessante. Tô falando interessante porque eu não quero ser presa. Eu acho que depois da Lava Jato, a gente está assistindo uma operação chamada Lava Imagem. Então, aqueles ministros que durante a Lava Jato corroboraram ou se omitiram de todos os atos da Lava Jato, agora estão lavando a sua imagem. Desculpa, mas é minha opinião. Gilmar Mendes, os dois mais destacados inimigos da Lava Jato, Gilmar Mendes e Toffoli. Gilmar Mendes foi quem deu a decisão que impediu Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil por conta de uma gravação ilegal, porque o tempo da gravação já tinha se esgotado. E não se tomou conhecimento disso através do Vaza Jato. Quando ele deu a decisão, já sabia que a gravação era ilegal. E mesmo assim, o Lula foi impedido de ser chefe de gabinete. Pausa aqui na fala do moço 2 para comentar, porque é passapanismo demais. Existia um áudio que mostrava que a Dilma estava mandando o termo de posse de ministro pro Dilma através do Bessias, sim, aquele do jogo. E que o termo de posse só deveria ser usado caso a polícia chegasse para prender o Dilma pela série de crimes que ele havia cometido. Era tipo, achou que ia me prender, né, danado? Mas não vai, porque, pá, foi pro Supremo. Não, tá quase isso. É porque ministro de Estado é julgado pelo Supremo. Então a polícia não poderia prendê-lo sem que o Supremo decidisse. Uma clara obstrução de justiça. Mas pro moço 2 da Rede Lula, porque o Gilmar não deixou o Dilma obstruir a justiça e depois a Lava Jato avançou para outros partidos, chegando pertinho de ministros, até mesmo da Suprema Corte. Agora tudo tem que ser anulado apenas para lavar a imagem do Toffoli e do Gilmar perante o Lula? Porque assim, a sociedade tá xingando demais no Twitter. Sim, eu vou sempre defender esse meme. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas beleza, vamos voltar aqui pro moço 2 da Rede Lula. A nomeação de ministro é um ato privativo do presidente da República. Então, assim como Lula deveria ter sido nomeado chefe da Casa Civil, a Cristiane Brasil deveria ter sido nomeada ministra no governo Temer e Ramagem deveria ter sido nomeado diretor da Polícia Federal, porque isso é uma atribuição do presidente, não cabe ao Supremo julgar desvio de finalidade. E no caso do Toffoli também deu uma decisão em que impediu Lula de ir ao funeral de um parente. Do irmão. E também é uma decisão lavajatista extremada. Porque você tira, ele está falando em direito, cerceamento de defesa, etc. Pô, tem cerceamento maior do que um preso não poder ir no funeral? Lembrando que o Lula, quando esteve preso na ditadura, estava no DOPS, o Romeu Tuma permitiu que ele fosse no velório da mãe, se eu não me engano. Ele saiu de Camburão, Lula na ditadura saiu de Camburão e foi no velório da mãe. É um direito do preso na ditadura. O Toffoli, eu não estou fazendo juízo de valor. Estou citando fatos. Tá, o Toffoli proibiu. Agora entra a minha opinião. Para mim, está em curso nesse país a lava imagem. Velho, isso é muito doentio. Para limpar a imagem dos ministros, porque o Dilma não pôde assumir, porque o ministro não deixou ele ir ao funeral do irmão, vamos anular tudo? Operação Limpa a Imagem? Como se isso fosse uma justificativa sustentável, como se as pessoas fossem ouvir isso e pensar: pô, tá aí uma baita justificativa, por que eu não pensei nisso antes?
Cara. E para encerrar o comentário, ele teve que admitir que a nomeação do Ramagem, barrada pelo ministro Alexandre, foi ilegal. Mas tá tudo funcionando certinho no Brasil, tá? Barroso me jurou que o ativismo judicial é lenda e eu sou obrigada, por forças de ditadura, a confiar nele. Porém, no Senado, a casa definida pelo Constituinte para ficar de olho na Suprema Corte, nasce a ideia de uma nova contenção para a Suprema Corte. E isso eu achei... Quase que eu falo o que eu achei em tempo de eu ser presa ou censurada pelo crime de opinião, né? Foi por pouco. Já faz algum tempo que vivemos no Brasil um momento político extremamente delicado. O equilíbrio entre os três poderes da República, que deveria ser a base da nossa democracia, se tornou um sonho, um ideal do qual nos distanciamos mais e mais a cada dia. No Brasil, temos um superpoder. Ele julga. Aliás, essa seria a sua função. Mas ele também legisla, extrapolando suas prerrogativas e avançando sobre as competências do Congresso Nacional. E ele também administra todos os aspectos deste pilar fundamental da democracia, que são as eleições. Situação grave, insustentável, contra a qual alguns de nós protestamos praticamente em todas as sessões plenárias. Reclamar é bom, principalmente quando estamos com razão, mas só reclamar não muda a legislação. É preciso agir. Então, eu gostaria de informar e pedir o apoio dos colegas, senadores e senadoras, que apresentei uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é justamente ajudar a reconquista do equilíbrio e da harmonia entre os poderes da República no nosso país. A PEC, senhoras senadoras e senhores senadores, propõe alteração na composição do Tribunal Superior Eleitoral e já foi assinada por vários parlamentares. Agradeço aqui desde já o apoiamento dos colegas Plínio Valério, Damares Alves, Stevenson Valentim, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, Jorge Cazuru, Marcos Rogério, Messias de Jesus, Magno Malta e o senador Cleitinho, que acabou de me dizer que vai assinar também. E eu já pedi aqui a todos os colegas, muito me honra, o senador Esperidião a mim, ter a sua assinatura nessa nossa iniciativa. O TSE compõe-se atualmente de 7 membros, 3 juízes, entre os ministros do Supremo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, das 7 cadeiras, detém 3. E indica 2. Portanto, ele tem influência em 5 das 7 cadeiras que tem o TSE. Vocês entendem como que funciona hoje? Das 7 cadeiras do TSE, 3 são de ministros do Supremo. E outras 2 são de indicações dos ministros que lá estão. Portanto, eles formam 5 cadeiras nesse outro poder que atua diretamente nas eleições brasileiras. E lembrando que ministro da Suprema Corte é indicado por político. Só um detalhe. E essa proposta de emenda à Constituição é para nada mais, nada menos do que acabar com ministros do STF com cadeiras no TSE. Simples assim. E como essa semana o Gilmar Mendes apareceu para dizer que se o Senado decidir abrir o impeachment contra ministro da Suprema Corte, o próprio Supremo que vai decidir. Bom, aguardando as próximas manifestações dos Supremos, dizendo que eles só saem da cadeira se eles quiserem. Mas enquanto os ministros não se manifestam, o Senado segue respondendo às declarações deles. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas 2 indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato. Eu canso de falar isso para vocês. Saia um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem dera, hein? Quem dera, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês achou da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui. Se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também. O Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso. Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse?
É um processo, é um procedimento. Vai investigar, não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa, aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte: quando vocês tiverem a maioria, a democracia vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Eu achei intrigante essa fala do senador, porque ele diz que se querem legislar, daqui 2 anos tem eleições. E por que é importante ressaltar isso justo agora? Porque dia 27 de novembro o Supremo vai abrir uma sessão extraordinária para discutir o Marco Civil da Internet, lei aprovada no Congresso Brasileiro em 2014 e que regulamenta a nossa internet. Então, quando você ouve algum ministro dizer que isso aqui não é terra sem lei, não é mesmo, tá? Tem o Marco Civil da Internet que proíbe a exclusão de perfis inteiros e proíbe, inclusive, a exclusão de posts sem o devido processo legal. Tem quanto tempo que eles estão dizendo que, se o Congresso não fizer, eles farão. E eu queria muito achar esse dispositivo na Constituição que autoriza a Suprema Corte a fazer isso, mas eu não achei. Mas deve ser porque eu não sou jurista, né? Tô torcendo para algum jurista me mandar aqui nos comentários. Mas enfim, já que o Congresso não faz, o STF marcou a data para o início da discussão da regulamentação, 27 de novembro. E será em sessão extraordinária para que Barroso esteja presente. Afinal, como fazer isso sem o ministro, já que ele pretende deixar como legado a recivilização do povo brasileiro? E eu falar não adianta. Quem terá que atuar é o Senado. E a julgar pelos últimos dias, a temperatura tá alta. Muito alta. Tão alta que foi parar no New York Times, um veículo com 2 pés e 1 joelho na esquerda. E isso é um fato. Na matéria, o jornal questiona se a Suprema Corte do Brasil, a mais poderosa do mundo, está de fato salvando a democracia ou acabando com ela. Eu queria dar minha opinião, mas vamos ficar com o resumo da velha mídia que ainda, e eu disse ainda, né, Folha? Pode falar sobre o tema. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das cortes supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país. Prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedicou ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada cruzada de salvação da democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário e do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem, o New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. Cada vez mais o que acontece no Brasil repercute lá fora. Mas não é uma fama boa. Lembrando que na semana passada tivemos a retomada das investigações dos Estados Unidos dos caças suecos, onde é analisado se houve corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e venda de influência pelo Lula. A ação, como eu disse, foi trancada por Lewandowski, mas o Dilma não tem uma corte que está a fim de limpar a sua imagem com ele mesmo lá nos Estados Unidos. Mas o STF e a sua repercussão internacional não parou aí, já que a Interpol se recusou a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista vermelha. Governo brasileiro, justiça brasileira, todo mundo muito em baixa na gringa, viu? Então, sei lá, gente, parece que tá fedendo mais do que na semana passada. E para encerrar aqui sobre a Suprema Corte, que me encheu de conteúdo essa semana,
STJ decide que jornalista deve indenizar Gilmar Mendes por post. Paulo Henrique Amorim morreu em 2019. Família terá que arcar com o pagamento de 150 mil janjas por danos morais. Então, o Paulo Henrique Amorim, na época do impeachment da Dilma, segundo a reportagem, publicou uma charge onde o Gilmar estava vestido de cangaceiro e a charge era acompanhada de um texto que ligava o ministro da Suprema Corte ao partido PSDB e ao banqueiro Daniel Dantas. O relator do caso, à época, estipulou uma multa de 50 mil janjas, mas o ministro Humberto Martins sugeriu aumentar o valor para 150 mil. O motivo? Vamos abrir aspas para o ministro Humberto. O aumento da indenização é no sentido de tentar, a cada vez mais, evitar que a imagem de membros do judiciário brasileiro sejam ofendidos sob argumento de liberdade com relação às publicações. Fecha aspas. Ou seja, em caráter educativo, para que ministros do Supremo não sejam criticados de forma dura nas redes sociais, triplicamos a multa. Não façam mais isso, meninos. Temos uma democracia para salvar. Enquanto isso, o Marcel Van Hatten, assim como o cabo Gilberto, foram alvo de um inquérito sob a relatoria de Flávio Dino, por terem exposto a foto de Fábio Chor, o delegado que conduz os inquéritos do Alexandre, além do Marcel tê-lo chamado de bandido. Só que o Marcel fez isso na tribuna do Congresso, onde a Constituição garante que eles são totalmente imunes por suas palavras e votos. Na tribuna, viu, Lira? Na tribuna! O engraçado é que durante os últimos anos, o que mais assistimos foi a esquerda usar essa mesma tribuna para chamar o Bolsonaro de genocida. E nada, absolutamente nada aconteceu. O inquérito, então, foi instalado para investigar as falas de um parlamentar na tribuna, Lira. E aí, como é que vai funcionar a investigação, já que a fala foi pública? Lembrando aqui, de forma totalmente aleatória e absolutamente nada a ver com o que eu falei antes, o Supremo avisou que estava com uma lupa nos parlamentares que estavam lá votando o nomeado pela mídia pacote anti-STF. Ah, eu lembrei disso porque o Marcel foi relator de um desses projetos aprovados. Mas é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E pra finalizar, e agora é de verdade, real mesmo, já que eu tinha esquecido, mas não podia ficar de fora. A PGR deu uma carcomida no Toffoli que eu fiquei no meu melhor estilo. Gente, de onde isso saiu? Vocês lembram que em fevereiro o Toffoli mandou investigar a Transparência Internacional, aquela ONG que defende a Lava Jato, aos quais as decisões o Toffoli tem anulado assim, em sequência? Pois é. O PGR mandou arquivar sem não antes pontuar o que diabos aconteceu aqui. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, num despacho de 16 páginas, disse que não existem elementos mínimos de convicção que justifiquem a continuidade das investigações pelo Ministério Público Federal, ou seja, por ele, e que também fica afastada a competência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que se houver ainda novo recurso, algum pedido, algo que tenha a ver com a Transparência Internacional, que não caberá ao Supremo investigar. Por isso, diz Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República promove o arquivamento da petição. Resta saber se Dias Toffoli vai atacar. Eu trago aqui um segundo trecho desse despacho de Paulo Gonet que você vê agora com destaque no Conexão. Ele diz: não se descuida, por lealdade processual, que a presente petição, ou seja, esse pedido de investigação, possa, ao final, ter ali a possibilidade de que poderia ter incorrido alegado desvio de recurso em benefício da Transparência Internacional no contexto da Operação Lava Jato. Mas, ele diz, nada obstante, a petição, ou seja, essa ação, não dispõe da exposição de fatos concretos ou elementos mínimos a indicar a ocorrência de prática criminosa. Traduzindo, o juridiquês diz: ainda que por lealdade processual, ou seja, que eu olhe para o processo com toda a tranquilidade e não descarte nenhuma das possibilidades aventadas, prova de novo, fatos concretos ou elementos mínimos de prática criminosa não existem. Para finalizar, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que os elementos coligidos, ou seja, colecionados no caderno processual, na ação, não envolvem autoridade com foro de prerrogativa de função perante o Supremo e tampouco contém dados relacionados à força-tarefa da Lava Jato ou acordo pactuado com a Odebrecht. Por isso, entende Gonet, não cabe a esse tipo de apuração ou apuração contra a Transparência Internacional no Supremo. Gente, desculpa, eu sei que essa vozinha é chata, mas a da Daniela é muito mais. Mas tá, só pra gente entender o que o Gonet disse. Primeiro ponto, não tem provas mínimas aqui, meu filho.
Segundo ponto, Supremo não tem competência para investigar isso não. Terceiro ponto, arquive isso aí porque eu tô determinando. Gente, o que eu perdi? E assim, eu tô achando que eu perdi foi muita coisa mesmo, porque o Sakamoto do UOL Mega Ultra Blaster canhoto me faz um post dizendo: o eleitor do Dilma não o colocou lá para desvincular educação e saúde dos pobres do orçamento, nem tungar BPC, muito menos o seguro-desemprego, como alguns defendem. Para poupar rico e jogar nas costas dos pobres, faria mais sentido ter deixado o Bolsonaro. Os caras amam o Bolsonaro, né? Estão querendo o cara de volta e não estão sabendo pedir. Maceta 22 e 26, fiote, o voto é secreto, seu coleguinha canhoto não vai ver. Então abre seu coração. Se joga. Mas é muito legal assistir a galera que foi mais tapeada que o Pica-Pau fazendo esse tipo de matéria no dia que o Dilma inaugura seu heliponto no Palácio do Alvorada. Não vai ter picanha, não vai ter aeroporto lotado, temos crise internacional, reconhecimento de ditadores golpistas, antissemitismo dentro do governo, assediador como ministro dos direitos humanos, dólar sem pandemia a 5,70, gasolina a 6,50, recorde de recuperação judicial, recorde de queimadas, fuga de capital, fuga de cientistas. E agora, quase inacreditável. Pessimismo leva até funcionários do Banco Central a acumularem dólares. Mas ufa, também aquele meme, né? Em 2026 vão estar implorando a volta do cara. Né, Faria Lima? E quem deixou claro que em 2026 o nome é Bolsonaro, para que a Faria Lima possa se arrastar de joelhos cantando um modão de saudade do ex, foi o próprio Bolsonaro. Eu não vou colocar recortes do vídeo aqui, porque foi uma entrevista longa da Auri Verde, e eu queria muito que vocês assistissem a entrevista completa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só assiste. Mas com muita satisfação, eu vou dar meus 2 centavos. O presidente estava visivelmente pé da vida. Isso porque, eu acho, ele fez tudo o que foi combinado. Contra a sua própria vontade, ele apoiou o Nunes, honrando assim a sua palavra, já que as indicações às prefeituras eram do Valdemar e as do Senado do presidente Bolsonaro. Só que, no meio dessa eleição de São Paulo, sem que o presidente Bolsonaro estivesse de fato atuando, até pela proibição de falar com o Valdemar, uma inovação jurídica nunca antes vista, muitos acordos estavam sendo feitos sem que o próprio presidente, que é o dono moral do partido, já que os votos são dele, o dinheiro só veio por causa dele, estivesse presente ou participasse dessas negociações. Todo mundo falando em nome do Bolsonaro, que ele deveria compor aqui, que ele devia ser menos radical, que a direita precisa crescer com o apoio de outras legendas. E para isso precisávamos de novas coligações que, galera, tem nada a ver com a gente. Vide Maranhão. Então o presidente derrubou a gota que faltava no copo e deixou claro que essas tratativas, essas declarações de que fulano vai ser o candidato, cicrano tem chance de vir na fila, hein? Na verdade, são um monte de balela. Diz que a sua inelegibilidade é algo absurda e que se existe justiça nesse país, ela vai cair. E por esse motivo, o candidato é ele. E se não for, ele vai largar tudo antes que tirem a vida dele ou algo pior. Porque todos viram que Bolsonaro é o fator de peso dessas eleições e com certeza nas de 2026 também. Então, para os doentes pelo poder, malucos como Adélio Bispo, para tirarem o presidente Bolsonaro do páreo e ocuparem o seu lugar, eles podem fazer algo de muito mal a ele. De novo. Mas ele não vai permitir que isso aconteça. Bolsonaro disse que Kassab não é centro-direita e que para compormos com ele, para que fôssemos nos igualar ao partido do Kassab, nós precisaríamos de um ministério no governo petista, já que Kassab, vulgo centro-direita, tem 3. Ou seja, não vai ter Kassab na direita, não! Ela não vem mais. O presidente mostrou que tá pé da vida. E isso nem de longe é ruim. Mostra que ele tá vendo tudo que tá acontecendo. Aguentou calado para não prejudicar as eleições. Mas ninguém te julga, presidente. Paciência tem limite. E o seu eleitorado sempre vai querer ouvir o senhor, não os interlocutores. E o mais louco é que quando ele fala assim, você sabe que ele tá falando a verdade, que é tudo verdade. Então, se você tava com saudade do Bolsonaro de tempos atrás, não deixa de assistir essa entrevista e se coloca no lugar do cara.
já que todos querem o lugar dele. Só que a cadeira tem um nome, e quem decide é o próprio presidente Bolsonaro, o único líder da direita. Em 26 é tudo nosso, e o desespero é grande porque todo mundo sabe disso. Não recuar, não precipitar, não retroceder.